Olá, gente, tudo bem? Bom, estamos começando mais um vídeo, esse vídeo da semana especial. A gente vai falar sobre açúcares e adoçantes e eu espero aí que esses vídeos estejam sendo positivos aí para vocês, que vocês estejam aprendendo bastante. E acho que esse tema é um tema bem legal, né? Eu já falei para alguns de vocês, pacientes no consultório, algumas dessas informações, mas acho que é legal a gente deixar aqui registrado como vídeo, até para que se você tiver dúvidas sobre algum desses temas que a gente vai tratar hoje, você pode colocar aqui embaixo nos comentários que a gente estende aí o assunto sobre esse tema específico que você tiver interesse, tá bom? Então a gente vai falar de uma forma geral aí da ação do açúcar no nosso corpo e vamos falar aí dos tipos de adoçantes, quais são as melhores opções para a gente consumir, tá bom? Eu trouxe então para vocês, né, os três principais tipos de açúcar, nós vamos falar sobre cada um deles. Então, o açúcar refinado, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, a gente vai falar um pouquinho do mel e depois a gente vai falar sobre os adoçantes. Então, eu coloquei em grupinhos o ciclamato e a sacarina, sucralose e aspartame e a estévia e o xilitol. Tá? Então a gente vai falar sobre esses grupos, porque acho que a gente já consegue concluir aí um assunto de uma forma interessante. Aí se vocês tiverem interesse sobre algum deles, a gente pode fazer um vídeo específico sobre cada um, tá? Pode colocar as perguntas aqui embaixo que eu vou respondendo e acho super legal essa interação nossa, tá bom? Bom, por que a gente gosta tanto de açúcar, né? O que o açúcar refinado tem, o açúcar branco tem, que faz com que a gente procure tanto, a maioria das pessoas, né, procure tanto o açúcar. Na verdade, o açúcar ele tem uma ação cerebral, uma ação a nível de neurotransmissores, né, que acontece dentro da gente quando a gente consome um alimento rico em açúcar. Então, um doce, um carboidrato, né, rico em açúcar. O que acontece? Vários sinais são liberados dentro, né, do nosso corpo, informando a chegada do açúcar. E aí a gente tem a liberação da dopamina, né? Que é um neurotransmissor ligado à sensação de bem-estar, ligado à sensação de prazer. E aí que as pessoas falam, né, que o açúcar é como uma droga, né, um vício, porque exatamente é essa ação que ele promove, vai promover essa sensação de bem-estar, de prazer, de conforto no momento que você consome, mas logo que a dose, né, de açúcar é retirada, logo que acontece toda a digestão e os neurotransmissores caem novamente, você sente a necessidade de repor novamente, de consumir novamente aquela quantidade de açúcar para ter aquela experiência de prazer, bem-estar mais uma vez, tá? Então, é por isso que a gente fala dessa coisa do vício, né? Porque realmente acontecem eventos neurais, né, de dependência, de necessidade do açúcar. Então, a gente precisa levar isso em consideração quando a gente está tentando diminuir a quantidade de açúcar consumido, tá? O nosso corpo, ele entende que você está consumindo aquilo e que no momento de estresse, no momento de tristeza, para onde você vai correr? Você precisa de um doce, porque aquilo vai te dar uma sensação de bem-estar e prazer, tá? Então, o corpo, ele entende esse caminho e por isso que ele pede um doce nesses momentos. Além disso, existe um outro caminho, né? Um outro efeito do açúcar no nosso corpo, que é a nível sanguíneo, ocorre na corrente sanguínea, que é a liberação de insulina. Então, toda vez que a gente consome açúcar, a nossa glicemia, que é o açúcar no sangue, aumenta, e aí o pâncreas, ele entende isso e aí ele começa a liberar a insulina. A insulina faz com que o açúcar consiga entrar na célula. Então, quanto mais açúcar eu tenho correndo, né, na minha circulação, na minha corrente sanguínea, maior vai ser a liberação de insulina. Então, se todos os dias eu tenho uma grande quantidade de açúcar, todos os dias eu vou ter uma grande liberação de insulina. Eu vou sobrecarregando cada vez mais o meu pâncreas e o pâncreas vai liberando cada vez mais insulina para dar conta de colocar toda essa glicose, né, todo esse açúcar para dentro da célula. Acontece que se de repente um dia não tem essa quantidade de açúcar, o pâncreas ele se acostumou a liberar aquela mesma quantidade de insulina. Então, ele vai liberar, independente de ter ou não o açúcar que você costuma consumir. E toda vez que sobra insulina no nosso sangue e não tem açúcar, o que o corpo pensa? Então, eu preciso comer açúcar para que essa insulina que está sobrando na circulação seja utilizada. Então, ele vai te dar vontade de comer o açúcar.
tá? Então, é mais um efeito do açúcar no nosso corpo, de uma dependência do açúcar, né? A nível aí de circulação sanguínea. Então, a liberação de insulina. Se todo dia eu como um docinho depois do almoço, então você tem aquele horário, todo dia naquele horário libera insulina, todo dia naquele horário, o dia que você não consome, vai ter a liberação de insulina e você vai sentir a falta do doce por conta de processos dentro do corpo que vão pedir que o doce esteja ali presente, tá? Então, esse são dois caminhos super importantes, tanto neurais como a questão da insulina, que fazem com que exista esse ciclo de consumo do açúcar, tá? E como que a gente quebra isso? Fazendo uma redução, né, contínua aí do açúcar. Então, eu costumo falar, né, para as pessoas, se você come açúcar todos os dias, você consegue reduzir para um dia sim, um dia não, você já reduziu essa quantidade pela metade, né? Já é um grande avanço. Aí depois eu consigo comer só no fim de semana, depois eu consigo comer um dia só na semana. Então, fazer essa redução para que o corpo vá entendendo que ele consegue viver sem essa dependência do açúcar, tá? Então, é um processo aí de conseguir ter o bem-estar, o prazer, né? E todo isso que eu expliquei sem a presença do açúcar. E é importante, às vezes a gente pensa assim, eu não como nada com açúcar, né? Mas é importante a gente sempre olhar os rótulos. Lá naquele vídeo sobre rotulagem, eu expliquei, falei sobre os outros nomes do açúcar. Então, às vezes não vai estar escrito lá no alimento açúcar, mas vai ter xarope de glicose, vai ter outros nomes que a gente costuma... a gente pode encontrar nos rótulos, que significa, no final das contas, açúcar. Então, às vezes, você não está comendo mesmo o açúcar, mas você está comendo produtos industrializados que têm açúcar. Tem alguns tipos de pães que têm açúcar, né? Então, você fala, nem é doce, mas tem açúcar. Então, é importante a gente ler os rótulos para ver o que a gente está consumindo, porque senão você vai viver exatamente esse ciclo de dependência do açúcar. Tá? E o açúcar refinado, né? Por que ele é branquinho? O açúcar vem da cana-de-açúcar e para que ele se torne branco são adicionados produtos químicos, né? A indústria coloca esses produtos químicos para que haja o processo de refinamento e o açúcar perca, né? Então todo o marrom dele, né, que ele fique mais branquinho. Só que o que acontece nesse processo? Além de ser colocado esses produtos químicos, as vitaminas e os minerais que estavam presentes na cana-do-açúcar, na cana-de-açúcar, são perdidos também no processo de refinamento. Por isso que o açúcar branco a gente considera como caloria vazia. Ele não tem nada, não oferece nada para o nosso corpo, é simplesmente caloria, né? Não tem vitaminas, minerais, não tem nada de bom, né? É só uma caloria vazia e por conta desse processo do refinamento, tá? Então, o açúcar simples é isso que ele faz e é o açúcar que mais eleva rapidamente a nossa glicemia e promove todo esse processo aí que eu expliquei para vocês, tá bom? Bom, o segundo tipo de açúcar é o açúcar mascavo. Qual que é a diferença do açúcar simples para o açúcar mascavo? O açúcar mascavo, ele não passou pelo processo de refinamento, então ele é mais parecido com o produto original dele, com a cana-de-açúcar, ele não foi adicionado produtos químicos e ele não perdeu vitaminas e minerais, tá? Então essa é a maior diferença do açúcar branco para o açúcar mascavo. Ele tem menos calorias? Não, ele tem calorias iguais, tá? Igual o açúcar branco. A única diferença é que ele vai preservar mais as vitaminas e minerais, ele não tem aditivos químicos, tá? Então, essa é a diferença do açúcar mascavo. E além disso, um ponto negativo do açúcar mascavo é que ele adiciona sabor aos alimentos. Então, ele vai trazer o gostinho aí da cana-de-açúcar, vai dar um gostinho diferente aí aos alimentos que você for adoçar, tá? Mas ele é um tipo legal de açúcar, a gente até costuma usar aí o termo de açúcar integral, né? Como se ele fosse um açúcar integral. Já o açúcar demerara, só rapidinho, só para falar para vocês o que tem no açúcar, né? Ele tem cálcio, fósforo, ferro, sódio, potássio, magnésio, cobre, selênio. Então, vários, né, minerais importantes aí que vão contribuir aí com a nossa saúde, tá? Já o açúcar demerara, ele não passou pelo processo de refinamento, ele passa assim, na verdade, por um processo de refinamento leve, onde não são adicionados produtos químicos e ele ainda continua preservando as vitaminas e minerais, tá? Então, ele é também muito bom
tão bom quanto o açúcar mascavo, tá? Ele tem os mesmos nutrientes do açúcar mascavo. A única diferença e o ponto positivo do demerara é que ele não adiciona sabor aos alimentos, tá? Então ele mantém aí o sabor característico do alimento no processo de adoçar. Tem as mesmas calorias de um açúcar branco, a única diferença é que ele vai ter mais vitaminas, mais minerais e não tem os aditivos químicos do açúcar refinado, tá bom? Então aí você pode escolher, fica ao seu critério, ou mascavo ou demerara são melhores do que o açúcar refinado, tá? Mas, sendo açúcar, vale aquela orientação de sempre, quanto menos, melhor, né? Então, vá tentando desapegar, colocar cada vez menos quantidade de açúcar para que você vá se tornando menos dependente dele e aprendendo a sentir o sabor verdadeiro dos alimentos, tá? E o mel, rapidamente eu vou falar do mel. Às vezes as pessoas acham que o mel é o melhor dos melhores, né? Então eu não como açúcar, mas coloco mel. Na verdade, a diferença do mel é que ele tem um açúcar diferente. O açúcar, na verdade, o açúcar das frutas, ele tem a frutose, tá? Ao invés da sacarose, que é o açúcar do açúcar, né? O carboidrato do açúcar, na verdade. E a diferença dele é que ele vai ter também mais vitaminas e minerais do que o açúcar refinado. Tá? Então, também é uma opção legal para você comer no seu café da manhã, no momento que você precisar ir adoçar alguma coisa, mas apesar de tudo, ele também tem calorias e ele também vai trazer aí, vai engordar se for utilizado em grande quantidade, tá? Então, também precisa ser utilizado aí com moderação, tá? Bom, em relação aos adoçantes, na minha opinião, o que eu prego ali, né, no consultório, o que eu costumo orientar no consultório? Eu oriento o uso de adoçantes somente para pessoas que estão em tratamento de diabetes ou estão precisando controlar a glicemia ou pessoas que estão em processo de emagrecimento. Nós já fizemos tudo o que for possível, já reduzimos, já fizemos todos os processos aí de redução de calorias do cardápio e ainda assim não estamos vendo resultado, então aí a gente tira o açúcar, tá? E passa para o adoçante. Por que não passar para o adoçante de uma vez? Porque a gente vai estar inserindo um produto industrializado na nossa alimentação sem necessidade. Então, eu prefiro trabalhar com a redução da quantidade de açúcar do que inserir algo artificial industrializado que a gente vai ficar dependente dele, tá? Além disso, os adoçantes adoçam muito mais que o açúcar. Então, quando a gente tem o hábito de consumir adoçante, quando você vai comer uma coisa com açúcar, talvez você vai sentir que aquilo não tá tão adoçado, porque o adoçante ele é muito mais, tem um poder de adoçar muito maior que o açúcar, tá? Isso é perigoso, né? Se a gente pensar que se você for usar açúcar um dia, você vai achar que é pouco açúcar, tá? Então, a ideia é ir reduzindo esse sabor doce, né? O paladar doce e aprendendo a consumir os alimentos, aprendendo a saborear o sabor aí dos alimentos sem a adição de açúcar, tá bom? Bom, é importante a gente sempre olhar os rótulos dos adoçantes. Se você for optar por um adoçante, tiver uma dessas categorias que eu falei, ou se você quiser utilizar o adoçante, ler o rótulo dos adoçantes. Tem muitas pessoas que confundem marca com o tipo de adoçante. Então, não é a marca que importa. Uma marca pode ter vários tipos. Então, quando você for comprar, você precisa ler qual é o nome do adoçante que aquela marca está utilizando, tá bom? Por exemplo, ciclamato e sacarina. Ciclamato e sacarina são os adoçantes mais baratos. Normalmente, aqueles que são mais baratinhos, eles são à base de ciclamato e sacarina. E a maioria dos alimentos, diets e lights, eles usam ciclamato e sacarina, tá? Por ser mais barato. O problema é que eles têm sódio na composição. É um adoçante que tem sódio. Por isso que quando você compra um alimento diet ou light, você vai lá na quantidade de sódio e ele é muito maior do que de um alimento normal, tá? Então, não é legal a gente utilizar esse adoçante no dia a dia, principalmente para pessoas hipertensas ou que estão precisando controlar a pressão, tá? Não oriento ninguém a inserir ciclamato e sacarina no seu dia a dia. Uma outra coisa importante, quando você for olhar o rótulo do adoçante, veja se aquele é um adoçante 100% daquilo que tá falando. Às vezes tem, por exemplo, um adoçante stevia, mas que tem também ciclamato e sacarina. Então, eles misturam para não ficar tão caro, para ficar mais barato. Então, é importante olhar lá realmente do que é aquele adoçante, tá? Qual é o tipo de adoçante utilizado por aquela marca. Depois vem o aspartame e a sucralose.
O aspartame é o adoçante que mais tem estudos relacionados ao câncer, tá? O adoçante ele tem muita essa relação com o câncer, vários estudos vêm sendo feitos. Em alguns lugares, em alguns países já é proibido o uso de aspartame, no Brasil não é, mas ele é o adoçante que mais tem relação, tá? Com o câncer. E a sucralose é um adoçante legal, é industrializado, mas ele não deixa sabor residual, então é um adoçante assim, ok, vamos dizer assim, tá? Mas na lista dos tops, né, os melhores tipos de adoçantes são os adoçantes naturais. São aqueles que não são fabricados pela indústria, são encontrados na natureza, né? E os dois principais, mais utilizados no momento, é a estévia e o xilitol, tá? A estévia não tem calorias, tá? Não tem contraindicações, pode ser utilizado por qualquer pessoa, pode ser levado no fogo, pode ser congelado, tá? Que não perde aí o seu efeito. A única coisa ruim, né, o único ponto negativo de se utilizar estévia é que ela deixa um sabor residual, tá? Então tem um sabor diferente aí que aí você vai ter que se acostumar a esse sabor se você optar por utilizar a estévia, tá bom? E o xilitol é um queridinho do momento aí também, o mais recente, né, da indústria. Ele é ótimo também, é natural, pode utilizar. A única questão em relação ao xilitol é que ele tem um pouquinho de caloria, tá? Então ele não é 0 calorias, é bem pouquinho menos que o açúcar, mas ele tem, tá? Então assim, se você vai só adoçar o café, né, vai colocar assim em pequena quantidade, pode usar tranquilamente, mas é só um ponto aí negativo dele, mas ele é um ótimo adoçante por ser natural, tá bom? Em resumo, o que a gente entende, né, desse vídeo? Primeiro, se você for utilizar o açúcar, opte pelo açúcar mascavo ou demerara, tá? Um dos dois, o que for melhor para você, sempre quanto menos melhor. Se você for utilizar o adoçante, escolha os naturais, tá? São os melhores. Estévia ou xilitol são as melhores opções. Leia sempre o rótulo para ver se é um adoçante 100% estévia ou 100% xilitol. Tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum desses temas, quiserem que eu faça um vídeo especial sobre algum desses alimentos, né, adoçantes ou açúcares que eu falei, coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Manda pra mim que a gente vai preparando aí para as próximas semanas. Também sugestões para as próximas lives, para os próximos vídeos, tá bom? Eu tô à disposição aqui para ajudar vocês, tá bom? Um grande abraço e muito obrigada!